para aprofundar a análise da decisão do Copom e também do Federal Reserve nos Estados Unidos, recebemos aqui no Jornal do SBT News o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite. Obrigada por essa entrevista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estarmos conversando aqui. É um dia importante, uma coincidência aí da reunião do Copom e da reunião do Comitê do Banco Central Americano, o Fed, e com mensagens importantes aí em ambos os casos. Então, é sempre útil para a sociedade conversarmos um pouco sobre isso. Ministro, como é que o senhor avalia, vamos começar pelo Brasil, como é que o senhor avalia a decisão do Copom? O mercado já esperava que a redução da taxa de juros não viesse nesse primeiro encontro do ano, mas o governo tem cobrado o presidente do Banco Central sob a justificativa de que a inflação já está controlada. O senhor concorda com esse posicionamento do governo? Como é que o senhor enxerga essa decisão agora, nessa primeira reunião do Copom do ano? Olha, eu acho que é uma decisão correta, porque precisa se definir muito bem qual é a missão do Banco Central. Não é? A missão do Banco Central é colocar a inflação na... Ele tem intervalo de tolerância, mas tem uma meta. E o fato é que a inflação está acima da meta também a expectativa de inflação está acima da meta para esse ano e o próximo. E é importante, portanto, para o Banco Central deixar claro que ele tem a intenção e a decisão de cumprir a meta, porque isso influencia de uma maneira decisiva as expectativas de inflação. E na medida que a expectativa de inflação baixa um pouquinho, fique na meta, evidentemente que isso faz com que as empresas, os formadores de preço, etc., coloquem os seus preços alinhados com uma expectativa de inflação na meta. E essa é a missão básica do Banco Central e é o que ele tem que fazer mesmo. E, no momento, a expectativa ainda não justifica isso. Para a próxima reunião, isso é outra história. O Banco Central vai estar projetando, através dos seus modelos macroeconométricos, qual é a inflação do ano, qual é a inflação do horizonte previsível, 12 meses à frente, etc. Aí vai tomar as suas decisões futuras. Mas nessa decisão, eu acho que foi um sinal de firmeza do Banco Central muito importante. Ministro, aqui no Brasil, os índices do desemprego, a queda do dólar e o IPCA gradualmente dentro da meta, eles não conseguem baixar a taxa da Selic, né, de imediato. Eu sei que é difícil prever, né? Não dá para bater o martelo, mas nós teremos aí uma queda entre 0,25% ou meio ponto percentual no dia 17 de março? Olha, é uma possibilidade. Agora, o Banco Central deixou claro que ele vai analisar os dados econômicos, vai analisar os dados das projeções de inflação do Banco Central, né? Que eles têm lá todos os seus modelos, etc., para fazer a projeção de inflação. Então, é uma possibilidade. Eu acho que já se abre, exatamente porque a inflação está convergindo. Mas é muito importante aí que as expectativas de inflação também convirjam para o centro da meta, para que o Banco Central possa aí sim iniciar uma redução gradual da taxa Selic. Ministro, vamos convidar também para participar dessa entrevista o nosso analista de política lá em Brasília, Eduardo Gayer. Gayer, é com você. Ministro, boa noite, obrigado pela entrevista, sempre um prazer conversar com o senhor. O Copom utilizou hoje muitas vezes as palavras cautela, cenário incerto, já previu aí um início do corte em março, mas falou que a magnitude deste corte ainda é incerta, precisa ser avaliada. Considerando tudo isso, o senhor espera que a redução vai ser de 0,25 ponto percentual em março, ou já podemos pensar eventualmente num corte de meio ponto percentual na Selic na próxima reunião do Copom? Olha, eu acho que, como o Banco Central deixou claro, existe essa possibilidade. Não é?
vai depender exatamente da convergência, das expectativas e etc. para isso. E caso as convergências estejam na direção correta e etc., e as expectativas de inflação alinhadas, o Banco Central tem condições de fazer aí um corte de 0,25. Mas é prematuro se dizer que vai fazer ou que deve fazer, porque isso vai depender da evolução exatamente de todos esses índices econômicos e macroeconométricos até a próxima reunião. Ministro, a gente também acompanhou hoje, durante o dia, a divulgação, né, da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve. Lá nos Estados Unidos, além dos índices econômicos, há um componente político que tem afetado o mercado, que são as críticas dirigidas por Trump ao presidente do Fed, o Jerome Powell, e a Lisa Cook também, uma das governadoras do Banco Central americano. O presidente Powell entrega o cargo em maio e Trump ainda não anunciou quem é que vai substituí-lo. Até que ponto as incertezas que cercam o Fed afetam a política econômica lá nos Estados Unidos, mas de que forma isso também pode refletir na economia aqui no Brasil? Olha, evidentemente que a economia americana é uma economia que tem reflexos em todo o mundo, né? Mas, na medida em que o Fed cumpra a sua missão básica, que é exatamente o controle da inflação, e lá eles têm um mandato duplo, né? Que é o controle da inflação e a maximização do emprego. Normalmente, o que o Fed tem feito, como inclusive nessa reunião de hoje, no momento em que há uma certa contradição entre as duas, ele opta sempre pelo controle da inflação, apesar dos cortes que vieram nas últimas reuniões, nas últimas 3 reuniões que o FED cortou, exatamente porque a atividade econômica estava controlada e o desemprego estava subindo. Agora o desemprego estabilizou, a inflação está ainda um pouco mais forte do que o Fed gostaria, então eles preferiram manter. Agora, isso tem uma influência na medida em que, por exemplo, isso influencia o valor do dólar e o valor do dólar influencia a inflação brasileira, na medida que vários preços no Brasil são influenciados pela cotação cambial. Portanto, isso é por exemplo, essa queda do dólar, que não é só a taxa de juros, evidentemente a política econômica, etc., ou mesmo questões políticas, como tem acontecido, faz com que o dólar possa cair ou não. O dólar está caindo um pouco, o que isso ajuda, inclusive, o combate, o controle da inflação no Brasil. Então, esse é o efeito maior. Quando, por exemplo, o Fed sobe a taxa de juros, isso atrai mais capital para os Estados Unidos, isso evidentemente pressiona um pouco o valor do dólar quando de todos os países, inclusive do Brasil, em direção aos Estados Unidos. Portanto, existe sim uma influência, mas essa influência é maior em 2 fatores. O mais importante é a cotação cambial. O segundo é exatamente o fluxo de recursos que pode se dirigir mais para os Estados Unidos, podendo haver até uma saída líquida do Brasil, apesar que isso está acontecendo no momento. Ministro, o Banco Central brasileiro aumentou significativamente as suas reservas de ouro. No final do ano passado, o Brasil adquiriu perto de 42 toneladas de ouro. Hoje tem cerca de 172 toneladas. O mundo assiste aí à desdolarização, né, e busca lastro no ouro, principalmente os países emergentes. Este é o chamado refúgio seguro, tanto para países como para investidores? Não tem dúvida. No momento em que existe uma insegurança, criada inclusive pelo governo Trump, todas essas questões, inclusive o Trump tentando intervir no Federal Reserve, no Banco Central americano, etc., Departamento de Justiça processando agora o chairman do Fed, etc., por conta lá do
valores da construção lá da nova sede do FED ou da reconstrução, mas o fato concreto é que tudo isso influencia, sim, a economia brasileira em duas maneiras, né? O fluxo de capitais, mas o mais importante, a cotação cambial. O fato é que, com tudo isso somado, o dólar tem se mantido num patamar moderado aqui no Brasil, a cotação cambial. E isso facilita, inclusive, a tarefa do Banco Central e do controle da inflação aqui no Brasil. Eduardo Gayer. Ministro, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, acabou de divulgar uma nota sobre a decisão do Copom, diz que foi uma decisão muito preocupante, a manutenção da taxa de juro, e o próprio presidente da CNI disse que os cortes já deveriam ter começado há muito tempo. Mais cedo, a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, mais uma vez criticou o Copom, falou que era um absurdo ter juro a 15% com a atual situação da economia. O senhor, que já esteve na cadeira de presidente do Banco Central, conhece muito bem essas pressões. Como é que vê esse sentimento de uma parcela, talvez, do setor produtivo, do governo federal, cobrando os cortes de juros? E se o senhor entende que o Banco Central está certo em segurar a pressão ou se está um pouco atrasado nesse início da flexibilização monetária? Olha, isso aí é clássico, né? É normal. É normal que as entidades empresariais sempre defendam taxas de juros menores e critica o Banco Central se não corta a taxa de juros na medida em que as empresas tomam empréstimos, etc., e querem o juro o mais baixo possível. Tá? Mas eu acho que o Banco Central está certo, porque, inclusive, nas discussões, quando se chega direta, etc., essa conclusão é inevitável. Quer dizer, por exemplo, o empresário, há um tempo atrás, me perguntou: o senhor não acha um absurdo e tal, taxa de juros, não seria melhor o Banco Central cortar fortemente a taxa de juros para o Brasil crescer? Eu falo: olha, pior do que uma taxa de juros alta é uma inflação alta. Então, nós temos que controlar a inflação, em primeiro lugar. Evidentemente que quanto mais baixa a taxa de juros, melhor, mas desde que a inflação esteja, de fato, controlada, e o Banco Central está exatamente perseguindo a sua missão básica, que é a inflação no centro da meta, não necessariamente apenas no intervalo de tolerância. O intervalo de tolerância existe exatamente pelas flutuações normais da economia, mas o Banco Central não pode mirar, por exemplo, o topo do intervalo de tolerância, porque aí a variação passa a ser, caso exista, acima do intervalo de tolerância, se for exatamente uma pressão altista. Portanto, eu acho que é normal essas notas, etc., das associações empresariais, acontece isso, mas é importante que a função do Banco Central não é tentar jogar a taxa de juros o mais baixo possível para satisfazer os empresários. A missão do Banco Central é manter a inflação na meta, o que é melhor para o país e, em última análise, para os empresários também, porque o pior é a inflação alta, que vai levar, eventualmente, a uma subida maior ainda de juros no futuro. Ministro, quando o senhor estava no comando do Ministério da Fazenda no governo Lula em 2016, o senhor defendia o teto de gastos, que era bom para a redução de juros. Agora nós temos o arcabouço fiscal e o limite de gastos primários do governo federal para 2026 está estimado em cerca de 2,34 trilhões. O arcabouço não compromete uma perspectiva de redução dos juros? Olha, não necessariamente. Quer dizer, o arcabouço fiscal, evidentemente, ele é menos rigoroso, menos preciso do que o teto. Né? O teto era direto, simples e permitiu uma queda de juros, inclusive, e da inflação muito forte naquele período que foi em 2016, 2017. Quer dizer, o arcabouço fiscal ele dá uma certa margem, né, para as despesas, etc., o que pressiona um pouquinho a mais a taxa de juros,
como eu disse, naquela época, com o teto, não. Com o teto, a taxa de juros, inclusive, caiu. E a inflação também. Né? Então, isso é que é importante. Mas é melhor ter alguma coisa, uma sinalização de que existe uma preocupação e algum limite para as despesas públicas do que, digamos assim, apenas a falta de limite e de sinalização. Portanto, é positivo. Melhor o arcabouço do que a inexistência de limites. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, muito obrigada pela entrevista, pela conversa com a gente aqui no Jornal da SBT News. Seja sempre muito bem-vindo. Para vocês, sucesso e bom trabalho. Obrigado. É importante para o país. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado.